Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral de seus problemas atuais. Um livro de J. Herculano Pires. Capítulo 16. Problemas da desobsessão. Sendo a mediunidade uma das grandes ferramentas para livrarmos-nos da desobsessão, um dos mais espinhosos empecilhos que aparecem ao longo da caminhada do médium e de todos nós que estamos trilhando o caminho humano, que estamos vivenciando essa experiência na Terra. Porque, se não temos inimigos, por não termos feito inimigos no passado, temos aqueles que são inimigos do bem. Então, se quisermos fazer o bem, encontraremos adversários das mais variadas situações, com as mais variadas condições. Faz-se, então, necessário aprendermos a valorizar as nossas oportunidades, aprendermos a valorizar a nossa condição de espírito imortal, para buscarmos conquistar sempre as bases do amor, que deve pulsar sempre em nossos corações. E assim, a mediunidade é a grande ferramenta, é o grande instrumento que vai ajudar a passarmos pelos caminhos mais espinhosos, mais perigosos ao longo da nossa jornada. E o maior perigo de todos é a mediunidade com o médium que não conhecem a doutrina espírita. Por isso, todo médium ou todo familiar de médium deve se empenhar em conhecer essa bênção divina que nos dá a oportunidade de penetrarmos no mundo dos espíritos, assim como o microscópico nos deu a oportunidade de penetrarmos no mundo dos infinitamente pequenos. A mediunidade nos deu a oportunidade de penetrar nos mundos dos transcendentemente diáfanos e, por serem tão diáfanos, nossos olhos físicos não conseguem captá-los. E assim, a mediunidade vem trazer para nós a bênção do despertar do entendimento dessa realidade transcendente da vida, a realidade do mundo espiritual. Capítulo 16. Problemas da desobsessão. Se a obsessão, como diz Kardec, figura em primeiro plano entre os escolhos da prática mediúnica, não é menos verdade que constitui o mais complexo problema do campo da doutrinário. E se o médium está vulnerável à ação dos obsessores, a equipe mediúnica está muito mais suscetível, porque os espíritos não vão querer obsediar só o médium, principalmente o dirigente, o dialogador e outros. Portanto, a equipe deve estar bem embasada nas bases de Kardec que deixou para nós, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns principalmente, a Gênese e o Céu e o Inferno, para que a gente consiga então entender os perigos que estão em torno de nós e tomarmos as atitudes mais condizentes para nos prepararmos para enfrentar este campo minado, tão delicado, tão perigoso e tão importante de ser entendido. A classificação sumária de Kardec em 3 tipos sequentes de obsessão, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, abrange todo o quadro dos processos obsessivos. E hoje nós temos aquela obsessão disfarçada, né? Aquela assim, você fala assim para a pessoa, vamos à casa espírita hoje, tem uma reunião bonita lá hoje. Ah, mas tem um capítulo da novela que eu não posso perder. Ah, tem uma série de TV, nossa, você já assistiu? Ah, mas não dá para perder. E assim vai. As desculpas. Então, é aquela obsessão disfarçada. Você não vai perceber que ela está obsediada. E a obsessão também indireta acontece tudo ao redor do médium. E ele é o móvel central daqueles problemas até que ele venha descobrir. Então, nós vamos ter... E vai ter outras subclassificações também interessantes e importantes. Não, sem fugir os princípios doutrinários. Mas há questões que precisamos encarar em nosso tempo com o máximo de atenção, pois no aceleramento atual da fase de transição que atravessamos, a obsessão abrange todos os setores da atividade humana, apresentando facetas novas que levam alguns espíritas afoitos a formular teorias estranhas a respeito. Já vimos que a obsessão decorre de fatores vários e apresenta modalidades bem diferenciadas. Entendendo por esse prisma, vamos estar compreendendo e ficando a par de situações das mais variadas possíveis. Quanto mais estudamos a obsessão, quanto mais estudamos a mediunidade, mais vemos os riscos a que estamos expostos e quais os mecanismos que temos para nos proteger dessas situações.
Ao estudar esse livro, este último capítulo, né? Então, eu fui vendo quanto que este livro foi me ajudando a me enxergar, a enxergar situações que estão ao nosso lado. E às vezes a gente acha que vai fazer um grande serviço à doutrina espírita trabalhando de uma forma X e a gente tem que trabalhar da forma Y, ou até mesmo abster-se de fazer a tarefa. Tem isso também. Aqui, ao decorrer do estudo, nós podemos ver com mais ampla percepção todas essas situações. A obsessão tornou-se o mal do século, e a desobsessão precisa ser tratada com extrema dedicação pelas instituições doutrinárias, dentro das normas científicas da doutrina, sem desvio para interpretações pessoais, desprovidas de uma sólida base experimental. As técnicas psicológicas e psiquiátricas de restabelecimento do equilíbrio dos pacientes não dão resultados satisfatórios quando se trata realmente de obsessão. Até mesmo os tratamentos homeopáticos sofrem interferência da obsessão em muitas situações, e os obsessores eles vão arrumando um jeito de manipular para que o médium esteja sempre às voltas com algum tipo de espírito em padrões vibracionais diferentes, para que ele tenha que tomar o máximo de homeopatia diferente, de acordo com os sintomas que são apresentados, é claro. Por isso, a necessidade do tratamento de desobsessão é tão importante. E quando se faz o tratamento de desobsessão e se toma homeopatia, o resultado é muito mais rápido, muito mais prático. Homeopatia correta, é claro. E a pessoa restabelece-se mais rapidamente, mas ela tem que entender que o processo é contínuo, ela terá sempre que ter o seu tempo dedicado à doutrina espírita, ao tratamento espiritual. Já não mais a desobsessão, mas o tratamento convencional de participar da reunião mediúnica, das reuniões públicas, cumprindo aquele protocolo que as casas espíritas deixam para que cada um possa ter uma vida mais tranquila e mais segura. As sessões mediúnicas de doutrinação comum são de grande importância para a prevenção de obsessões e para restabelecimento final dos casos agudos. O que hoje as menosprezam por considerá-las ridículas e, portanto, nefastas ao bom conceito da doutrina, simplesmente não sabem o que fazem. Portanto, as sessões mediúnicas elas trazem equilíbrio para cada um. Todos aqueles integrantes estão sendo tratados, estão passando ali por catarse naqueles momentos que nem todos nós percebemos, e também estamos vendo ouvindo o relato daqueles espíritos em sofrimento, pelos que eles fizeram, pelo que eles deixaram de fazer, e nós vamos ficando mais atentos na nossa conduta diária, na nossa forma de agir e interagir. Há uma conjugação natural entre as sessões de doutrinação e as sessões de desobsessão, pois cabe às primeiras prevenir e até mesmo impedir os casos obsessivos. É bom lembrar os críticos dessas sessões tradicionais, a prática da terapia de grupo, com o desenvolvimento do psicodrama derivados das sessões espíritas. E aqui a gente vai vendo que as técnicas, às vezes, de terapia em grupo, a gente pensa que é uma grande inovação da psicologia, mas ele mostra para nós que quem criou primeiro foi Kardec. E elas são derivadas das reuniões mediúnicas de alguém espírita que, sendo psicólogo, adaptou-a às condições de trabalho dele, sem mencionar a doutrina espírita, é claro. As técnicas psicanalíticas devem muito ao espiritismo, pois Freud tinha apenas 1 ano de idade quando Kardec acentuou a importância do inconsciente nas chamadas psicoses e neuroses, praticando a catarse em maior profundidade do que a catarse psicanalítica freudiana. Os que temem a ocorrência de comunicações anímicas nessas sessões desconhecem o problema do animismo e suas relações com a obsessão. Animismo e mediunidade, animismo e o psiquismo humano, ou melhor, o animismo está no psiquismo humano. E ele faz parte do processo mediúnico. E dentro desse processo mediúnico é que todos devem procurar se tratar, é que todos devem procurar se corrigirem para alcançarem as metas e os objetivos superiores do processo de evolução. Procuremos, pois, entender que animismo é isto no ser humano, e o animismo o móvel da maioria das obsessões. Por isso, nós temos que treinar a entender, fazer essa leitura do animismo,
e procurar ajudar as pessoas a encontrarem pontos de apoio e de reflexões íntimas para ele descobrir melhor o cerne da questão, o cerne do problema e agir com sabedoria para desbloqueá-lo e aquela célebre frase, né? Controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Então, nós temos que treinar muito a fazer isso para tornarmos pessoas mais centradas no objetivo superior que precisamos. As obsessões não surgem apenas na fase de eclosão e desenvolvimento da mediunidade. As mais graves obsessões são genesicamente ligadas aos problemas anímicos das vítimas. Então, a gênese dos problemas está nos problemas anímicos da vítima. Cada um de nós carregamos em nosso interior conflitos que precisam ser trabalhados. E às vezes quem vai ajudar a trabalhar esses conflitos são os obsessores. O espírito reencarna, como ensina Kardec, já trazendo consigo problemas graves de encarnações anteriores. O obsessor e o obsedado são então os adversários que se lançam no mesmo caminho para acertarem o passo em nova marcha, como advertiu Jesus. Então, como estamos aqui caminhando na Terra, passando pelos nossos problemas, pelas nossas soluções, pelos nossos conflitos, é dessas situações que vem emergir o condicionamento da necessidade de nós melhorarmos e de nos evangelizar. Yakov nos diz que quando estamos lendo o Evangelho, é o momento de evangelizarmos a nossa consciência. Isso é muito importante entender, porque está confirmado aqui que se a obsessão tem raízes profundas nas nossas condições anímicas, então, ao estudarmos o Evangelho, nós estamos evangelizando os nossos conflitos para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável. E muitas vezes, como vemos nos Evangelhos, o obsessor se chama legião, ou seja, não é apenas um, mas 7 ou mais, segundo o caso de Madalena. Madalena tinha uma infinidade de espíritos e ela teve fazer uma força hercúlea para ter Jesus e uma força mais hercúlea ainda para a sua transformação moral. Como dizer-se então, segundo modernas e inconsequentes teorias, que a doutrinação de espíritos sofredores e vingativos cabe ao mundo espiritual e não ao nosso plano? É nesse plano mesmo que os casos de desobsessão precisam ser tratados com a devida insistência. Logicamente que vai existir tratamentos em todos os níveis, no mundo espiritual e no mundo físico. Se existe a mediunidade, se existe a possibilidade de dialogar com o espírito sofredor, para educá-los, para orientá-los, para libertá-los daquela condição de sofrimento, por que deixar de fazer? Então, nós temos que procurar trabalhar a equipe mediúnica para estar preparada para enfrentar as situações bem adversas que é lidar com a desobsessão. Não fosse assim, e não haveria lógica no processo reencarnatório. Uma prova teórica esdrúxula e sem nenhuma prova do passado ou atual, que pretende reduzir o obsessor a apenas um, e que este exerce a sua função de amparo ao obsedado, para que outros obsessores piores não o dominem. É gratuita e contrária aos princípios doutrinários e evangélicos. Aí que vem a questão. Se a pessoa sabe que vamos dar o nome então de Alexandre está obsediado, então tem que trabalhar os obsessores do Alexandre para o perdão, mas também tem que trabalhar Alexandre para a correção dos seus sentimentos. Porque, logicamente, se simplesmente tirar o obsessor de Alexandre de uma só vez e ele não se modificar, vai ter as suas complicações inerentes ao conjunto de situações que ele está vivenciando. Por isso, é de grande importância, ao trabalharmos a desobsessão, procurarmos também esclarecer o processo de educação daquele espírito, encarnado e desencarnado. Em algumas casas, coloca-se as pessoas em tratamento de acordo com o grau de obsessão para fazer algumas tarefas. E na tarefa,
ambos vão se melhorando, vão se tornando parceiros de trabalho no bem, fazendo a correção das suas posturas mentais. Por isso que é importante que nós entendamos que a desobsessão se dá em dois campos de trabalho. Um, na reunião de desobsessão, esclarecendo o espírito. A outra, nas atividades caritativas que aquele obsedado dá conta de fazer. Campanha do quilo, ajudar no sopão. Tem sempre uma tarefa que ele possa participar e ajudar para ele mudar seu sentimento e, com isso, mudar também os sentimentos dos espíritos que o acompanham mais facilmente. A obsessão inata corresponde aos casos psiquiátricos de desequilíbrios chamados constitucionais. Psiquiatricamente, esses casos só podem ser atenuados, jamais curados. Mas para as ciências espíritas, esses casos não são constitucionais e podem ser curados com o afastamento do obsessor. O fato de permanecerem juntos nesta encarnação mostra uma ligação anterior e negativa entre eles que deve ser resolvida no presente. Resolver essa questão do obsessor é bastante delicada. Então, se eles estão juntos, tem um motivo. E nós não podemos deixá-los à revelia. Temos que procurar ajudar, temos que procurar amparar. E o desligamento desses espíritos obsessores do obsediado pode levar anos. Depende do médium, do obsediado, da família do obsediado e dos mentores da reunião onde ele trabalha. Então depende de um conjunto de fatores. O uso da homeopatia nesses tratamentos facilita muito e agiliza muito o processo de libertação desses espíritos e do médium, que é o obsediado. Mas o obsediado tem que entender que ele tem que fazer um tratamento de contínuo, tem que estar sempre participando das reuniões mediúnicas, da reunião pública, fazendo uma tarefa, porque é o compromisso dele. Se ele foge dos compromissos, vêm as cobranças mais complexas, mais sofisticadas por parte dos chamados obsessores. O problema sexual é extremamente melindroso, pois tanto o homem como a mulher dispõem de tendências de ambos os sexos, podendo cair em desvio provocados por excitações de após nascimento. Das mais variadas situações, você pode ir para um extremo da lascívia ou inverter sua polaridade sexual. Aí entra a vida familiar da pessoa como que é, a vida econômica, as frustrações, os traumas, as mágoas, tendências do passado, é uma infinidade que não compete-me aqui fazer essa avaliação. Cada um sabe a dor que sente, a delícia e o prazer de ser feliz, e delícia e o prazer de sentir as dores que sentem de acordo com os traumas e os conflitos que cada um vive, em que a gente não vai entrar. Mas compete-nos a termos de lutar intimamente para buscarmos o equilíbrio sexual, tão importante na nossa caminhada evolutiva, porque o desequilíbrio pode levar inclusive a doenças dos vários matizes e com consequências graves, como a sífilis, a gonorreia, o HPV e a AIDS. Portanto, o equilíbrio das energias sexuais e principalmente a fidelidade ao parceiro e à parceira é de fundamental importância para a saúde e integridade física e psíquica de cada um de nós. No alcoolismo temos situações idênticas. Tendências inatas e tendências adquiridas que atraem obsessores. Em todos os campos de atividades viciosas ou obsessores podem ser atraídos pelos obsedados, que se deixaram levar pela excitação do meio em que se educaram ou em que vivem. Então, o obsessor, ele pode ser atraído pela condição do meio, presta atenção na condicionante, ser atraído pela condição do meio, ou a condição de educação daquela pessoa, os conflitos dentro de casa e tantas outras situações que levam o espírito para um desequilíbrio, ou para os vícios, que ele cita aqui o alcoolismo, mas tem outros vícios, ou para o desequilíbrio do sexo. Somos extremamente frágeis. Se as pessoas entendessem como é frágil a psique humana, agiriam de uma forma muito mais diferenciada para conquistarem a saúde, para conquistarem o equilíbrio íntimo. As más companhias que influem no ânimo de crianças, adolescentes e jovens, e até mesmo em adultos,
podem levar qualquer pessoa a situações penosas. E não são apenas companhias encarnadas, mas também espíritos viciosos. Quando alguém se acaba deixando levar para a companhia de pessoas viciosas, ele certamente está sob a influência de espíritos viciosos e já tem também a sua tendência viciosa. Então, são 3 fatores que levam a pessoa a chegar ao ato culminante do vício. A desobsessão, os tratamentos devidamente apropriados vão fazer com que essa pessoa vai adquirindo saúde, vai adquirindo equilíbrio para voltar à sua condição de aprimoramento íntimo, com plena consciência do seu dever, das suas responsabilidades. Mas, quando sai do ponto de equilíbrio e entra as influências dos espíritos desencarnados e das pessoas encarnadas, as coisas ficam mais delicadas. Então, no campo da obsessão, nós vamos ter o obsidiado, o espírito que quer obsidiar e os amigos em torno dele. Esses 3 fatores vão fazendo com que a pessoa, junto com seus fatores de educação e o meio em que ele vive, esses espíritos conseguirão ou não manipular a pessoa para tomar esta ou aquela decisão, essa ou aquela atitude. Então são fatores que vão trazer para nós condições de entendimento, de melhoria, de aperfeiçoamento, para entendermos esses mecanismos e procurarmos então agir de forma mais equilibrada, de forma mais condizente com a nossa necessidade evolutiva. As más companhias vão trazer influências, mas vai depender de um conjunto de fatores, principalmente interno de cada um, e da educação e do meio. No meio você pode estar convivendo com pessoas complicadas, mas a sua educação te fez polir a sua mente para que você não se misture ali e você tem uma tendência a ser mais seletivo nas suas amizades, você já tem a tendência cautelosa para não cair nas armadilhas do mal, você vai se livrar. E se você se deixa entregar gostosamente naquela situação, você vai se complicar. O simples fato de morrer não modifica ninguém. O sensual continua sensual depois da morte. O alcoólatra não perde o seu vício. O bandido continua na qualquer disposição ao crime. Então, cada um de nós temos as nossas tendências íntimas aqui nessa vida, levaremos para o além-túmulo e certamente reencarnaremos com essas tendências mais ou menos atenuadas ou não, de acordo com um conjunto de fatores que interferem e influenciam na nossa existência. Nós somos o produto da educação do lar, do meio em que vivemos, das nossas tendências anteriores e do grau de consciência de evangelização que nós tenhamos. E com isso, com esses fatores, nós vamos seguindo os caminhos, buscando o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento espiritual. A morte é apenas a libertação do corpo material, um descondicionamento, como diz Chico Xavier. Liberto do escafandro de carne e osso, a criatura humana sente-se em seu corpo espiritual, que é o perispírito, modelo energético do corpo, que deixou na Terra e responsável por todas as funções vitais daquele corpo. Dessa maneira, sentindo-se vivo e consciente de si mesmo, o espírito continua apegado ao plano terreno, embora já esteja na zona espiritual da costa terrestre. É importante entender que quando morremos, continuaremos com as nossas tendências. Apenas tem aquele descondicionamento. Aqui nós temos a condição de preso a um corpo físico, no plano espiritual estamos livres do corpo físico. Mas o ser humano, ele vai estar lá como se fosse alguém que saísse de dentro do mar, de dentro da piscina, com aquele escafandro de treinamento de mergulho para mergulho. Ele vai se sentir mais leve, pronto para agir mais livremente, porque ele não tem mais o corpo físico. Então, cada um de nós vamos ter que saber entender qual a maneira que nós estamos agindo aqui na Terra, para sabermos também qual a maneira que nós teremos tendência a agir no plano espiritual. Tendência. Porque se criarmos o mínimo de vínculo com os nossos protetores, com os nossos mentores, facilitaremos a nossa caminhada. Os espíritos, então, que apenas morreram, não desencarnaram, ou seja,
estão com a mesma influência da vida material ainda, chegam no mundo dos espíritos e ali ficam. Descobre que não pode mais obter as coisas materiais, mas descobre naturalmente que pode sentir as sensações do mundo através dos que continuam encarnados. Por isso é que, atraídos por alguém que possa dar-lhes as sensações desejadas, aproxima-se dele ou dela e estabelece-se entre ambos a indução mediúnica do vampirismo. A obsessão vampiresca é a mais difícil de se combater. Por quê? O espírito gosta de tomar uma bebida alcoólica. Ele encontra alguém que gosta de bebida alcoólica, como que você vai tratar a pessoa? Ambos gostam da mesma ideia? Ambos querem a mesma coisa? Então, ambos se deleitam na mesma situação. É então necessário e muito importante que o obsidiado tome consciência do processo de vampirização, o que nem sempre é fácil. O obsessor e o obsedado formam uma unidade sensorial dinâmica, apegada às sensações grosseiras do corpo material. O cadáver do obsessor se desfaz na terra, mas o corpo do obsedado socorre às exigências sensuais do desencarnado. É isso que o povo chama de encosto. Um espírito inferior que se encosta numa pessoa, forma-se o automatismo da indução. O espírito deseja as sensações e esse desejo se transmite ao ser encarnado e procura satisfazê-lo. Então, cada um vai vivenciando ali a sua situação, as suas emoções, as suas condições, e com isso, muitas das vezes, as coisas se tornam extremamente complicadas, extremamente delicadas para sobrepor a vida normal àquela vida totalmente distoante. Nós vamos encontrar isso também nos jovens tomadores de anabolizantes para ficar todo musculoso. Num dado momento, o organismo não aguenta mais, o obsessor se afasta e o jovem se desmonta, vai se desmoronando, vai se desfaz, entre aspas, o corpo se desfaz, entre aspas, tá? Ou seja, ele perde toda a sua constituição natural e vai adquirir formas e reações bem adversas daquilo que era necessário, que ele daria conta de fazer ao longo da vida. Tivemos um colega de trabalho que na juventude ele usou muito anabolizante para ficar forte, era chamado até por um apelido de um desses figuras de quadrinho aí, que todo fortinho. Não podemos dizer, senão a gente vai acabar entregando quem é. Ele já até faleceu devido às complicações decorrentes do uso desses anabolizantes. Morreu com 50 e poucos anos, ainda bastante jovem, pela média de idade que normalmente nós vivemos. Então, nós temos que saber que temos que preservar nosso corpo, nos defender, para que a gente não caia nesses processos de obsessão tão desagradáveis. Estabelecido esse ritmo de troca, um pertence ao outro e dele depende. A desobsessão é dificílima nesses casos, pois ambos são criaturas humanas dotadas de livre-arbítrio. Se os dois recusaram a doutrinação, esta muitas das vezes parece inútil e ineficaz. Se um deles aceita a doutrinação, o afastamento do obsessor torna-se possível. Se ambos a aceitam, a desobsessão se realiza com facilidade, às vezes surpreendente. Depende do comando mental, do dialogador, do médium e da equipe mediúnica. E por fim, a ação da equipe dos espíritos para proteger aquela vítima do obsessor durante um tempo, para que ele possa, então, desistir daquele ataque e ser levado ao processo de autoevangelização, de autoaprimoramento. Então, os espíritos bons se incumbem de encaminhar o obsessor e os homens devem cuidar do obsedado. É importante a casa espírita entender que, se os espíritos estão cuidando daquele obsessor, daquele espírito desencarnado, é função da equipe mediúnica cuidar daquele que está dentro do processo de obsessão. E muitas das vezes não é tão simples. Então, todos os cuidados devem ser necessários a serem tomados. É necessário um maior cuidado com este, para que ele, nos seus anseios viciosos, não atraia outros obsessores. Por isso, Jesus disse que, limpa e arrumada a casa,
o espírito inferior convida 7 companheiros e todos irão habitá-la, de maneira que o estado do obsedado se torna ainda pior do que antes. Se nós não procurarmos prestar muito bem atenção, se nós não procurarmos agir de forma limpa uns com os outros, independente da condição em que estamos, não vamos conseguir angariar as conquistas necessárias para o processo de nos melhorarmos intimamente. Por isso, quando fala-se no espírito voltar para casa adornada com outros 7, é muito importante para nós. Primeiro que 7 é um ciclo, é um número fechado, chamado número perfeito. Então, se chega com mais 7, vai fechar o ciclo da encarnação dele com aqueles obsessores. Vai ser muito mais difícil ser trabalhado, ser tratado. Então, nós temos que treinar, todos nós, a procurarmos discernir, procurarmos aceitar o comando daqueles que estão ao nosso redor, de cuidado com isso, cuidado com aquilo, fica atento a esse detalhe, aquele outro. Ou seja, o médium que já passou pelo processo de obsessão tem que ficar muito atento para que ele se proteja das ações obsessivas que vêm até ele. Foi certamente apoiada nesse ensino mal interpretado que surgiu a teoria absurda do obsessor protetor. Mas o que Jesus disse era uma advertência aos responsáveis pelo obsedado, que dele deviam cuidar para que não caísse de novo no erro e no vício. Então, Jesus não disse que tem que deixar o obsessor protetor. Ele deixou claro para nós entendermos que se tira-se o obsessor, mas o obsedado não se modifica intimamente, vai encontrar outros espíritos, ou aquele mesmo voltará, ou outros que ele achará pelo caminho, irão se apossar daquela casa limpa e adornada. Ou seja, não tem ninguém ali para proteger, não tem ninguém ali obsediando. Como ele tem uma conduta viciosa, ele atrai aqueles espíritos do mesmo naipe, do mesmo jeito. Portanto, que os médiuns, muitos deles, têm uma tendência a estar sempre passando pelo processo de obsessão, porque a tendência deles e a necessidade deles passar pelo processo de autoeducação daqueles impulsos, e os espíritos que os atacam possuem aqueles impulsos. Muita gente pergunta como podem os espíritas, em minoria na Terra, atender através de suas sessões o número imenso de obsessões que nela existe. Nenhum espírito esclarecido se julga incumbido de socorrer a todos os obsedados. Até não teria energia suficiente, nem tempo suficiente para atender a todos ao mesmo tempo. Mas existe vários níveis de desobsessão e vários níveis de aproveitamento do ensinamento que ocorre dentro daqueles processos de intercâmbio entre obsessor e obsediado. Porque obsessor e obsediado são processos de intercâmbio psíquico. E quanto mais eles procurarem se evangelizar, quem mais se evangelizar, mais trabalhará pela recuperação do outro. O trabalho maior é realizado pelos espíritos incumbidos dessa tarefa no mundo espiritual. As sessões se destinam ao atendimento de casos relacionados com pessoas que recorrem aos grupos e centros espíritas. Quem são os obsediados? Como viremos lidar com eles? Como iremos trabalhar com eles? É dentro desse princípio que nós vamos estabelecer as metas de trabalho. Nunca terão uma resposta fixa, nunca terão uma resposta definitiva. Sempre são respostas subjetivas e paralelas para buscarmos alcançar o cerne da questão e resolvermos o problema. Leva-se tempo. As sessões se destinam ao atendimento de casos relacionados com pessoas que recorrem ao grupo e também a centros espíritas. Aí a gente tem que ver que, muitas das vezes, ao atender uma pessoa, você vai estar aliviando os padrões mentais dela, e com isso várias outras também são atendidas pelos espíritos, pelo processo de indução psíquica, que é bem complicado de explicar, mais fácil para a gente entender, porque a gente vivenciou alguma coisa parecida. Então, quando você desliga um obsessor,
tem lá uma pessoa e o seu obsessor do lado. Quando você consegue desligar, vários outros também são desligados. Porque há um processo de corrente psíquica voltada sempre àqueles objetivos. E muitas das vezes, todo aquele diálogo está sendo acompanhado por espíritos que querem desfrutar de alguma coisa ou por espíritos que não querem que as pessoas se melhorem. Então, dentro disso, o trabalho de desobsessão tem toda uma dinâmica entre o doutrinador ou o dialogador, o dirigente, os integrantes da equipe e os espíritos que vêm se comunicar. Tudo está interligado e para que consigamos alcançar a meta e o objetivo superior dessa situação, é necessário, então, tomarmos posturas e atitudes e ações que realmente sejam boas, úteis e agradáveis às construções de um mundo melhor amanhã. Mais particularmente, destina-se aos casos de mediunato, em que os médiuns são espíritos que se compromissaram em vidas anteriores com criaturas que submeteram ao seu capricho, tendo agora o dever de socorrê-las através da mediunidade. Então, aquelas pessoas que vão procurar a sessão espírita, nós temos que ficar atentos, porque vai existir os médiuns que se comprometeram a reencarnar, passar por todo o processo de desenvolvimento psíquico. Resumindo, a mediunidade é uma forma da pessoa ajudar aos espíritos que foram prejudicados por ele no passado, ou outros espíritos que foram prejudicados por alguém, por ele já ter prejudicado alguém. Então, paga-se com amor, paga-se através do esclarecimento. Então, a consciência do carrasco exige a sua abnegação em favor das vítimas que atirou nos descaminhos do mundo. Tem as várias formas de resgatar essas dívidas, mas uma delas, e a mais importante, e a mais simples, é através da mediunidade. Porque a lei de amor rege as relações humanas nos dois lados da vida, sempre. Guardemos essa frase no coração. A lei de amor rege as relações humanas nos dois planos da vida. E quem você prejudicou, você tem que ajudar. Porque é a lei do amor que impera, a lei do amor que determina a sua caminhada existencial. Não se resgata um crime somente através de outros crimes, mas também e principalmente através do socorro do criminoso à sua vítima do passado. É assim que os dois acertam seus passos na vida material através da mediunidade, uma função redentora nas sessões de doutrinação e desobsessão. Então nós temos que treinar a agir, treinar a entender como interarmos, como construirmos as nossas realizações, os nossos ideais, para estarmos em condições de sermos melhores, para estarmos em condições de construirmos um amanhã melhor. Precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender a edificar as forças do bem na nossa vida, aprender a edificar as forças do bem ao longo das nossas ações, das nossas existências. Procuremos, então, construir intimamente hoje as bases do amor. Por quê? Para acertarmos os nossos passos na vida material e espiritual, mesmo que tenhamos que passar pela experiência de sermos médiuns, mas estamos construindo uma função redentora para ajudar a outros. E sempre que se faz o bem, está se construindo bases para um amanhã mais seguro, bases para um amanhã mais redentor, mais equilibrado. Há uma tendência ao formalismo igrejeiro no espiritismo, cultivada por adeptos que prezam mais as aparências do que a verdade. O desejo de fazer da doutrina uma elaboração refinada com requintes e etiquetas sociais na sua prática leva muita gente a aceitar inovações, no entanto, só fazem rebaixá-la. Esquecem-se a afirmação categórica de Kardec: o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Entender o espiritismo e vivenciá-lo em plenitude é fundamental. O espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. Tem que ser bem definido isso aqui, bem entendido. Logicamente que tem regras que devem ser
bem vivenciadas, mas o amor deve imperar sempre. Tenta organizá-la em sistemas hierárquicos, dotá-la das chamadas autoridades doutrinárias, impondo ao meio espírita uma disciplina cheia de exigências protocolares que lhe tirariam o aspecto de simplicidade e maturidade que a caracteriza. As sessões de doutrinação e desobsessão incomodam essas criaturas, que só querem receber comunicações tranquilas de espíritos superiores que lhes proporcionem os deleites de oratória sofisticada. Então, receber uma mensagem de um espírito supostamente superior, que fala com uma oratória muito sofisticada, muito bonita, acalenta o coração, é bonito. Mas nós precisamos, acima de tudo, entender a necessidade de recebermos os nossos irmãos necessitados, sabermos nos conduzir no dia a dia da nossa vida para podermos orientá-los com segurança, e dentro desse processo, de nos ajudarmos mutuamente uns aos outros, é que vamos nos fazer melhores, é que vamos edificar uma manhã de luz. Por isso, aceitam e aplaudem medidas anti-espíritas de supressão das referidas sessões, em que, em geral, a maioria dos comunicantes são espíritos sofredores ou revoltados. Se conseguissem o seu intento, transformariam as sessões em tertúlias literárias do século XVIII, com elogios mútuos à retórica envelhecida, destinada a atrair criaturas de elite. E aí a gente tem que prestar atenção nisso que ele está dizendo, porque existem pessoas que não procuram entender a essência da doutrina espírita, da função espírita. A doutrina espírita não é para ter aquele momento de glamour constante. Pode ter sim, um dado momento, uma reunião com espíritos, mentores da casa, com os protetores, espíritos que vão dar uma comunicação direta de conforto, de refazimento, mas olhar para dentro de si mesmo, tomar posturas firmes, tomar posturas convictas de que temos que agir para o melhor, na edificação do melhor, educando e ouvindo esses sofredores, esclarecendo-os, é muito mais produtivo para a doutrina espírita e para o espiritismo do que as reuniões, conforme ele fala ali, de criaturas de elite. Nós temos que saber que é importante termos um momento com os nossos mentores, mas temos também que saber que temos que ter a disciplina de ajudarmos, a disciplina e o desprendimento de ajudarmos aos espíritos que sofrem, que choram e que tentam atacar por estarem ainda em condição infeliz. A denominação de oradores para os que falam sobre a doutrina foi racionalmente mudado para expositores. Esse atrevimento das pessoas práticas foi logo revidado com a adoção de um título mais pomposo, o de tribunos espíritas. Em certos centros, chegou-se a mandar cortar os encostos dos bancos, tornando-os incômodos para que os médiuns se mantenham eretos como soldados em posição de sentido. Então, orador espírita, aí colocaram para expositores e depois vem aqueles que tentam colocar como tribuno espírita. E aí, gente, nós temos que ser estudiosos da doutrina espírita. Aqueles que estudam, aqueles que compartilham conhecimento, mas não somos pessoas especiais por causa disso. Somos pessoas que temos responsabilidade dentro dessa atitude, dentro desse conjunto de situações e de ações que nós devemos fazer. Nas instituições maiores, complicaram tudo, dificultando o acesso do povo aos dirigentes, estabelecendo cartões de controle para os passes. Nas próprias casas de assistência à pobreza, foram estabelecidos regimes disciplinares que mataram a espontaneidade amorosa de boa e antiga caridade.
Já se tentou até substituir a expressão caridade e assistência por serviço social. Dentro de todas essas condições, de todas essas situações, nós vivenciamos experiências e situações das mais delicadas. Precisamos então aprender a vivenciar cada momento desse com sabedoria e com distinção. Precisamos então entender algumas coisas importantes que aqui estão. Uma casa muito grande, os dirigentes ficam muito sobrecarregados. E às vezes tem que criar certa distância, sim. Mas não certa distância, mas não distância total. E também eu pude já verificar a consistência de uma casa que tinha regras para fazer o bem e daquelas que não tem. Aquela que tinha regra, que tem regra para fazer o bem, ela cresce a olhos vistos, sempre crescendo. Aquelas que vai tudo na base da espontaneidade acaba ficando fragilizada em outros aspectos. Então a disciplina é muito importante. Experiência que eu vivi e vivencio até hoje. Então, em uma casa muito bem organizada, que cresce dentro de uma estrutura bem rígida, e casas que são muito acolhedoras, mas também deixam furos que são complicados de serem revertidos. E, logicamente, que vai existir casas que são bem acolhedoras e espontâneas e com disciplina. Porque você pode fazer as três coisas. Então, tem que ter muita sabedoria para lidar com as situações. Então, nós temos condição 1. A pessoa é muito disciplinada, muito disciplinadora. A estrutura da casa é muito disciplinadora. Tá bom. Desde que atenda às necessidades daqueles carentes. E às vezes são casas muito grandes. Outras casas são muito acolhedoras, mas não são disciplinadas. Corre risco. A casa é acolhedora e é disciplinada. Essa vai se fortalecer, essa vai começar o caminho que se tem que ter, vai começar as ações que se deve seguir. Então, precisamos começar a fazer as edificações do bem na nossa caminhada, as edificações do bem na nosso arregimentamento, para arregimentarmos as ações que nós tomamos no cada dia. Então, temos que ter muito cuidado ao tomarmos as nossas atitudes e também precaução ao agir de forma muito espontânea em situações muito delicadas, como é fazer o bem, como é gerenciar uma grande casa espírita que tem seu financiamento, o seu dinheiro de sobrevivência bem limitado na grande maioria das vezes. Então nós temos que fazer todo um trabalho de melhoria, de aprimoramento, para que todos nós possamos caminhar com segurança. E aí tem que ter sabedoria para lidar com todas as situações adversas que existem. Não pode ter rigidez demais, mas também não pode ter uma abertura muito grande. Tudo isso e suas consequências criam o clima propício às desfigurações do meio doutrinário e às tentativas de adulteração das próprias obras básicas consideradas como superadas. Bom, por isso que tem, às vezes, a disciplina rígida demais é importante. Porque se tão afrouxada, começa a achar que tem que mudar. E outros são rígidos e querem mudar porque eles querem adaptar a doutrina a eles, não eles a doutrina. Então, tudo tem que ter muito bom senso, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita prudência para tomar as ações e as atitudes condizentes com a necessidade de cada um. É a rede das obsessões coletivas lançadas ao mar por pescadores astutos, através da tendência ao refinamento formal das pessoas apegadas às aparências do falso brilho. O requinte do ambiente excita a vaidade dos dirigentes e até mesmo dos servidores das instituições que acabam se fantasiando de mordomos de castelos imperiais. Aí, gente, a gente chega às vezes em uma casa muito simples, mas falta recurso para tudo. Faz um trabalho espiritual dentro daquilo que eles dão conta. A gente chega numa outra casa, tudo extremamente organizado, tudo muito bonito, tudo muito bacana, tudo bem estruturado. Logicamente que a pessoa já sente aquele ar assim,
que legal estar aqui, tudo organizado. Olha como tudo funciona bem. Então, nós temos as duas balanças que têm que ser bem vistas, que têm que ser bem orientadas, bem revisadas, bem entendidas, para que tudo ocorra dentro dos princípios que devem ocorrer. Não é simples, é difícil. Nós temos que ter uma visão gerencial muito boa para mantermos a casa funcionando com segurança e estabilidade espiritual e material. Esse é um tipo de obsessão sutil, que se infiltra lentamente nos ambientes ansiosos por brilharecos sem sentido, levando os novos fariseus aos seus admiradores ingênuos a perder as medidas do bom senso. Criam dessa maneira focos obsessivos em que as mistificações desbordantes em palavrórios enganadores são finalmente sobrepostos às obras fundamentais. Todos têm que saber trabalhar, todos têm que saber entender e discernir. Porque admiradores ingênuos criam problemas complexos. E as pessoas às vezes querem estar tão bem numa posição de destaque, esquecem-se das posições que devem ter de colaborador do Cristo. E para ser colaborador do Cristo temos que ser simples, vigilantes e humildes. Criado o foco obsessivo, os mentores da treva sentam-se nas suas poltronas suntuosas e passam a ditar as modificações necessárias. Não tem que modificar as obras da codificação, exceto alguns detalhes que têm que ser debatidos por todos os associados, junto à FEB, e não a grupos aqui e acolá. As expressões mentor, arrogante e agressiva, substituem a expressão amorosa de protetor. E lá se vai por água abaixo a pureza da doutrina, na lama vaidosa das inovações doutrinárias, das pretensões direcionais, das condenações disto e daquilo, nos delírios do messianismo espúrio. E aqui nós temos que ter um cuidado, é o seguinte: mentor, protetor, assistente, instrutor, são termos que tem nas obras do André Luiz. O Espírito diz mentor e quer passar mudanças, por isso a expressão arrogante. Aí nós temos que pautar na vigilância, no discernimento. Opa, por que ele quer que mude isso? Vamos pegar aqui o livro dos Espíritos, vamos pegar o livro dos Médiuns, vamos ver nas obras do André Luiz. Aí o Espírito fala assim, não, isso aí está tudo errado, tem que mudar tudo, tem que modernizar isso. Troca de mentor. Ore muito para que o seu verdadeiro mentor venha respeitando as regras e as normas. Então, a palavra mentor e protetor não quer por si só, no meu entendimento, expressar uma arrogância regressiva de impor, mas sim de orientar. E as orientações têm que ser pautadas nas obras da codificação. Se está dentro da obra da codificação, nós que estamos errados, os espíritos estão certos. Se está fora da obra de codificação, temos que ficar de olho no médium e de ouvidos atentos para vermos o que este espírito está falando. Tudo são cuidados que nós devemos ter, precauções que nós devemos ter para construirmos um futuro melhor para todos nós. Essa obsessão coletiva não tem solução. Foi ela que transformou a Casa do Caminho de Jerusalém no Estado teocrático do Vaticano. A Casa do Caminho era aquela casa acolhedora, amorosa, que zelava pela prática e ensinamento do Evangelho de Jesus. E, com o passar do tempo, as pessoas foram buscando sofisticar e a igreja, num dado momento, precisou da proteção do Estado. Lógico, porque todos nós precisamos da proteção do Estado. O Estado existe para proteger seus cidadãos. E naquele momento da história lá atrás, lá no Caminho da Luz que a gente vai ver, cria-se toda uma condição e o Estado para proteger a igreja também tinha que proteger o Estado. Criou-se uma estrutura que seria muito importante para a divulgação do cristianismo, para a manutenção do cristianismo, mas
pessoas de pouco sentimento lá atrás, de pouco compromisso com o cristianismo, de pouco entendiam o cristianismo, criaram um conjunto de ações e atitudes que vieram trazer as condições que nós temos hoje. Por isso, o trabalho que tem hoje todos nós de procurarmos fazer a nossa reforma íntima, porque nós mesmos demos o dedinho lá atrás nos erros cometidos, para fazermos um mundo um pouco melhor, para que cada vez mais se melhore e possa ter aqui o reino do Cristo, quando todos passarem a fazer o bem, quando todos passarem a trabalhar para o bem. Ilude-se os que pensam que o Espiritismo se engrandece com as pompas terrenas. Jesus não foi sacerdote do templo e Kardec nunca trocou a sua morada humilde da Rua dos Mártires, em Paris, pelo Palácio de Versalhes. Nenhum nem outro veio falar aos poderosos do mundo, mas aos sofredores necessitados de consolação. Então, nós falamos para todos que querem nos ouvir. Tudo bem. Mas o foco é aqueles necessitados que estão sofrendo, precisando de consolação, de oração, de ações como a desobsessão. Quem não entende isso nunca assimilará a mensagem do Espiritismo, a não ser depois de encarnações expiatórias e redentoras. A obsessão vigia os indivíduos e os grupos espíritas em cada encruzilhada de gerações. Vale mais um pequeno centro que cuida dos obsedados do que uma suntuosa instituição em que os tribunos retumbantes enchem os salões suntuosos com seu palavrório vazio. Como nós estamos trabalhando? De que forma estamos agindo, interagindo dentro das casas onde nós estamos? Se procurarmos agir e interagir com uma forma limpa, de uma forma respeitosa, de uma forma construtiva, começaremos então a trabalhar melhor e edificar melhor as bases do Evangelho em nossas vidas, as bases do Evangelho em nossos corações. Procuremos, pois, fazer o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos, assim, trabalhar constantemente para fazer o bem, para edificar as forças do bem, porque somente assim estaremos construindo uma manhã de luz. Cala mais no coração humano um gesto de humildade pura do que a retórica antiquada dos tribunos missionários. As grandezas terrenas só agradam os obsessores, enquanto os obsedados pedem a misericórdia de uma palavra de amor. Então, aquele gesto de humildade, aquelas palavras simples, aquelas atitudes mais simples, vão falar muito mais alto nos corações humanos do que alguém falando de uma forma muito sofisticada. Todos nós devemos então procurar trabalhar intimamente para fazermos o melhor. Trabalhar intimamente para construirmos no coração alheio bases de amor e de paz. Portanto, todas as grandezas terrenas agradam aos obsessores. Ao mundo dos espíritos, prima-se pela simplicidade, prima-se pelo bem-estar de todos. E aqui nós temos as notas que estavam aí no decorrer do livro, como vocês estão lendo aí com o livro, já deve ter achado essas notas, que é o livro Estudo Experimental e Histórico, Exteriorização da Sensibilidade, do Alberto de Rochas, e o importante relato das pesquisas norte-americanas está no livro editado pela Cutrix, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. E esse é bastante curioso, esse é bastante interessante e, logicamente, que vale a pena a gente dar uma estudada, porque os russos soviéticos descobriram muita coisa, eles fizeram muitas pesquisas e muitas das invenções que nós temos hoje da era moderna foram inventadas por eles. Uma delas, e das mais importantes, o helicóptero. E o outro livro é o Corão. Então, mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas. O último capítulo, Problemas da Desobsessão, de J. Herculano Pires. Então, nós vamos aqui encerrando o nosso estudo. Agradecemos a vocês que nos acompanharam até aqui. Que as bênçãos do Mestre estejam vos envolvendo, estejam vos beneficiando nessa bênção de luz, para que o amor e a paz estejam sempre em seus caminhos, em seus corações, e para que todos nós sejamos protegidos do Senhor, no caminho que devemos empreender para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Obrigado
Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.